Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Eu quero agradecer aos meus muitos irmãos lá do Falando de Bíblia oficial no Instagram que me enviaram aqui. Eu não sei se é um término de culto, no meio do culto, começo de uma vigília, meio de uma vigília, onde tem muitos jovens reunidos e o pastor está dando uma instrução, ou o pregador, ou o líder da juventude, seja lá quem for, está na frente desses jovens. E vamos pro confere? Vamos pro confere? Dá uma olhadinha aqui no cantinho da tela. 1, 2, 3, transfere. Sobe forte, vai. Aleluia! Glória, 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 glória! Olha isso! Jovens aprendendo a manifestar um som no poder de Deus. Olha isso, gente! Aleluia! Meus queridos irmãos, a página Crente Aranha, lá do Instagram, ela às vezes gosta de escarnecer, dar uma zoada dentro do comportamento da ação do Espírito Santo em nós, a igreja. Lógico que há exageros, sim, há lugares que tem exageros, mas quem dera os nossos jovens tivessem pessoas que despertassem neles o desejo da busca pelo Espírito Santo. Como disse Paulo apóstolo para o jovem Timóteo, desperta o dom que há em ti. Essa deve ser a fala na nossa boca como líder para estimular os demais jovens que fazem parte de uma nova geração. E, na verdade, a gente precisa também observar melhor os nossos pressupostos bíblicos. Abra sua Bíblia junto comigo, falando-se de Bíblia, livro do profeta Joel, Antigo Testamentário, Galeria Poética, na parte dos profetas menores, Joel, capítulo de número 2, promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei, versículo 28, o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Continuando a nossa proposta bíblica, falando-se de Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Lucas descreve para nós, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo de número 14, do capítulo 2 de Atos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão.
Eu farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez, no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Queridos, nós estamos diante de dois textos bíblicos, um que no Antigo Testamentário faz a promessa da efusão do trabalhar do Espírito Santo, e o outro que está noticiando para nós que aquela promessa fora cumprida. Bem, na verdade, Lucas vai nos informar, em Atos 2, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, uma das grandes festas dos judeus, Shavuot, e vale a gente lembrar que existiam ali medos, persas, elamitas, cretenses, árabes, gente de todas as partes do mundo, e cada um ouvia na sua própria língua e falava das grandezas de Deus. Bem, na verdade, aqui tem um milagre muito grande. Por quê? A turma no seminário gosta de tentar interpretar, dizendo se foi xilolália, glossolalia e o que foi. Eu digo que foi poder de Deus. Por quê? Tendo árabes, cretenses, gente de todas as partes do mundo ali, o Senhor fez notório a eles a interpretação das línguas. A turminha gosta de implicar, principalmente os reformados, e não estou aqui querendo causar discórdia, eles estudaram muito e continuam estudando até hoje. Mas poder de Deus não se explica. Vamos lá, eu gostaria de contar uma experiência sobre um dia que eu estava na Europa e um senhor chegou perto de mim, nunca falou português. Todo mundo ouvia ele falar em línguas, mas eu entendia em português a mensagem. E eu perguntei para os irmãos, ele sabe falar português? Não. Ele sabia falar alemão, francês, inglês e o italiano. Mas português ele não sabia. Eu falei, mas eu ouvia em português. Quantas outras pessoas têm esse tipo de experiência? Por exemplo, eu quero trazer muito em breve aqui o pastor Danielzinho, lá da Vila da Penha, do Ministério Rehobote, para contar aqui algumas experiências, fazer um bom bate-papo. Eu estava num culto da tarde, numa segunda-feira lá, da tarde da bênção, e ele começou a falar hebraico. Colocou a mão no ombro do pastor Paulo Judeu e começou a falar hebraico. E eu olhei para a cara dos irmãos que estavam em volta, e os irmãos tudo contagiados, pensando que ele estava só falando em línguas e ele estava falando em hebraico. Aí eu olhei para o judeu, o outro lá estava em lágrimas e disse assim, rapaz, Deus é bom. Aí os irmãos olharam e disseram assim, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. E aí eu falei, não, mas Deus está falando com ele na língua que ele conhece, que ele dá aula. Aí a turma, eu falei, está falando hebraico. Não, mas o pastor Daniel não sabe falar hebraico. Eu tenho um caso aqui em Copacabana, do pastor Jorginho Tcherem, se não me engano foi lá em Parque Lafayette, em Caxias, quando entrou um irmão lá do Japão no culto, acompanhando um dos seus parentes, que era membro naquela igreja. E ele começou a falar japonês. Nunca estudou japonês. E olha que o Jorginho fala meio atrapalhado, né? Que jeitão dele. E ele falou japonês. Irmão, a experiência do Espírito Santo é algo para a igreja. Nós não temos como manipular o Espírito Santo. Ele dá a quem ele quiser. É lógico que nós, como líderes, devemos estimular os nossos jovens a se envolverem com as coisas espirituais,
Amar o Espírito Santo, leitura da Bíblia, a prática da oração. O problema é que a gente não ensinando e não tendo quem ensinar, e como ouvirão se não há quem pregue, eu vou utilizar da palavra de Paulo, como que eles vão se envolver? Se dentro de casa o pai não lê a Bíblia, não faz um culto doméstico, não ensina nada da Bíblia, não conta uma história da Bíblia para os seus filhos, só quando é pequeno, quando é criança. Não tem como a gente treinar, não tem como a gente ficar tentando ensinar, mas tem como a gente se reunir como igreja para orar e clamar ao Espírito Santo. O vídeo me chama a atenção porque tem alguém ali liderando, tem alguém filmando, colocando ali para eles que viver para Deus vale a pena. Desfrutar da prática da oração e acreditar no Espírito Santo é se envolver com as ferramentas pelo qual o Senhor nos dará como utilização para cumprir o chamado, o ID. É lógico que tem gente que manipula, tem gente que faz manobra, mas no puro e simples, como dizia C.S. Lewis, o Espírito Santo foi dado à igreja. Nós é que precisamos nos posicionarmos. E quem dera a nossa igreja se enchesse de jovens e de adolescentes e que nós orássemos por eles, impuséssemos as mãos. Eu não estou falando do sopro, que pode ter sido algo treinado, alguma coisa. Não, estou falando da dinâmica. Devemos buscar o Espírito Santo. E aí, o que você acha de tudo isso? Quero ler o seu comentário. Vamos para mais um bom bate-papo? Porque daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar. E às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.